Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Podemos sentar. É o apóstolo Paulo quem nos conduz nesta aventura de descoberta da fé que caracteriza a igreja em todos os tempos e lugares. E, num sentido muito concreto e próprio, a comunidade de Corinto, que custa muito ao apóstolo Paulo, não só a sua engenhosidade intelectual. Paulo era um homem de grande conhecimento filosófico, cultural e das escrituras veterotestamentárias, mas custa também do seu coração. Lá naquele lugar onde cada um de nós, como pai e mãe, padre, gestor, é solicitado naquilo que tem de mais íntimo. Porque quando nós estamos num grupo de funcionários, ou numa família, ou num grupo de pessoas no condomínio, se somos síndicas ou síndicos, o grande desafio é que as pessoas vêm a nós com as suas faltas, com seus mandos e desmandos, com seus interesses conflitantes. O grande desafio é, nesta gestão, sermos nós os equilibrados, porque em cargos de comando o que as pessoas mais querem é nos virar do avesso, inclusive fazendo de nós porta-voz das suas idiosincrasias, como diz Dom Valmor. Eu vou à origem etimológica do grego com menos elegância do que o nosso arcebispo, as idiotices mesmo. Idios é um termo no grego que quer dizer o mesmo, o próprio. Quando nós somos gestores, quando nós estamos coordenando um grupo, às vezes até na chefia da nossa família, o que nós vemos são a multiplicação de idiotices. Pessoas que só pensam a partir do seu umbigo, que são vítimas da violência da própria verdade presumida, que são ensurdecidas pelas suas certezas e querem também nos jogar no buraco. Aí, como gestores, como pais, como mães, como líderes, temos que tomar muito cuidado, porque nestes interesses conflitantes podemos nós também sermos atravessados, reféns daquilo que diz respeito ao outro e sermos solicitados também, não é? Quando o outro vem a nós, a gente também pode permitir que isso ecoe dentro da gente aquilo que não está devidamente assumido. Este é o desafio do líder / chefe, apóstolo Paulo. E aqui situamos-nos no capítulo 6 da carta aos Coríntios, onde Paulo adentra no que é típico dos seus escritos, no sentido parenético, ou seja, ele faz sempre uma introdução teológica densa, apresenta a motivação do seu escrito e agora está entrando nas questões práticas com as quais ele tem que se haver na comunidade e que são o avesso desta comunidade que solicita o seu zelo pastoral. Aqui o apóstolo introduz algo que pode ser uma chave de leitura para nós em nossas vidas, lá naquele lugar onde também estamos lidando com interesses conflitantes. Paulo alerta, podemos assim traduzir, que quando há discussões, litígios, num grupo, numa comunidade, na sociedade, há sempre duas linguagens. A primeira é a linguagem das exigências,
Uma exigência aqui com que o apóstolo está se havendo, ao que parece, é o litígio entre algumas pessoas ou algum grupo que, não conseguindo resolver entre si, vão para fora da comunidade, para que, assim, um juiz de fora possa dispor sobre os conflitos internos. Mas para além, esta é a beleza da carta aos Coríntios, sempre, como é próprio uma discussão, por detrás da linguagem das exigências há o que realmente está sendo dito. Qualquer confusão é assim. Nunca é sobre a toalha molhada na cama, nunca é sobre o cano que estourou de novo, nunca é sobre o carro que não foi abastecido com gasolina. Sempre tem alguma coisa no casamento, alguma coisa no condomínio, que não está sendo devidamente dita. E o que não é dito é maldito. O que não for devidamente dito sempre será maldito. Então, a toalha na cama, o carro que você esqueceu de abastecer, este ou aquele problema no condomínio é apenas o sintoma de uma doença ainda mais profunda. Pensemos aqui no litígio matrimonial. Não de você que me escuta, evidentemente, nem quem está aqui. Nós estamos, como sempre, falando mal dos nossos cunhados e dos nossos vizinhos. Num litígio matrimonial, observem, quando os dois já não se entendem mais, porque deixaram de se escutar, é preciso ir a uma juíza ou um juiz para definir o que fica com quem. Esse aqui vai ficar com os cachorros, esse aqui vai ficar com o carro, esse aqui vai ficar com não sei o quê. Porque já que não se entendem, é preciso uma pessoa com um pouco mais de lucidez em terceira pessoa, para além dos interesses conflitantes, estabelecer aquilo que cabe a um e o que cabe a outro. Num litígio matrimonial, geralmente, uma mulher ferida tenderá a focar nos bens. Ela vai querer esfolar o cara do ponto de vista financeiro. Porque, geralmente, para o homem, a questão financeira e pecuniária é um ponto determinante. Não é verdade? Às vezes o amor desidrata no casamento porque o homem está focado só no trabalho, na conquista dos bens. Porque a felicidade no casamento não é uma coisa assim que importa geralmente para os homens, né? Se você ainda não se casou, ainda dá tempo de não entrar nessa roubada, talvez, com essa consciência. No casamento, eu sempre falo isso, o dia todo da noiva, porque a felicidade no amor conjugal é uma exigência feminina. Que o homem precisa de uma união estável, um sofá, cerveja e futebol. Pode ser até reprisado, não precisa ser ao vivo, não. Então, ali naquele momento, quando o amor desidrata, a mulher vai querer esfolar o cara nesse aspecto, não é? Do seu conforto e da sua segurança pecuniária e financeira. Ao mesmo tempo também, num litígio, quando o homem está ferido, ele tenderá a machucar a mulher nos filhos, porque ele entende que geralmente a mulher tem uma relação afetiva com os filhos, há um investimento, no bom sentido da palavra, ali no cuidado, no afeto. Então, aquele cara que nunca se importou com os filhos vai dizer, não, eu tenho que passar pelo menos um fim de semana com o menino. Como assim? Não é possível. Ué. Imagina, eu vou lá sei quem que você está colocando dentro de casa, aí depois que o juiz resolve o problema, o cara vem uma vez por mês e olhe lá, não é? Então, perceba, o apóstolo Paulo, na primeira leitura, está alertando a isso. Nós, num primeiro momento, poderemos dizer, essa mulher é interesseira, ela está querendo esfolar o cara. Ou não, esse pai aqui é muito zeloso, ele está preocupado com os filhos. Não, o que é importante é ver o que está por debaixo do que esconde a máscara da face, para citar Mário Quintana. Porque quando nós vamos ao que está por detrás, aí nós conseguimos uma linguagem de consenso. É o que o Paulo está aludindo. Então, nos está fazendo perceber que por detrás das pequenas causas, nós temos que ser capazes de ver o sintoma de algo ainda maior. E cada um de nós olha para as confusões que arruma, sobretudo se elas se repetem, não é? Porque se nós trocamos de casamento, trocamos de emprego, trocamos de paróquia e os problemas continuam os mesmos, pode ser que a questão não seja a esposa, nem o trabalho, pode ser que não tenha a ver com o prédio, nem com o bairro, nem com a comunidade. Pode ser que o inimigo more não ao lado, mas dentro de nós, né? E nós estejamos sendo sabotadores de nossas relações, não assumindo coisas em nós, projetamos, transferimos, punimos nos outros. E aí depois, buscando a infelicidade, não podemos reclamar que ela sempre nos encontra em cada esquina. Cada um vele sobre si e veja sobre o que está por detrás das próprias neuroses, dos próprios toques, das próprias exigências. E o apóstolo Paulo
então vai por detrás dos sintomas da comunidade aos Coríntios e vê que o que falta é uma conversão verdadeira ao reino de Deus. Então, os coríntios estavam catequizados, eles tinham aderido, mas não estavam convertidos. Então, é uma comunidade que ainda não havia feito um encontro verdadeiro com o dom da graça, com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, na incapacidade de entender, por isso, o ponto alto da carta aos Coríntios é o capítulo 13, onde Paulo canta o hino ao amor, onde ele diz: o amor é magnânimo, não é invejoso. O amor não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido. O amor não se alegra com a injustiça e com o mal. Por que Paulo escreve este capítulo belíssimo, que as noivas adoram no dia do casamento? E junto com Sonda-me, né? Que é um salmo próprio para funerais, será um prelúdio do que há de vir? Todo mundo adora Coríntios 3, todo mundo adora Sonda-me no dia do casamento. Paulo está escrevendo isso precisamente porque na comunidade aos Coríntios falta o amor. E o amor não é, pois, um sentimento. O amor não é, pois, alguma coisa que nos torna confortáveis. O amor nos desinstala. Porque o amor existe precisamente para aquele lugar onde falha a justiça. Isso é o que Paulo diz aqui. Nós acabamos de escutar. Diz: por que vocês não poderiam ter suportado uma certa injustiça? Que coisa esquisita, né? Claro, aqui Paulo não está dizendo, por exemplo, num sentido amplo, de quando a gente está sendo prejudicado na circunstância, por exemplo, de não receber um salário justo. Não, aí nós temos que entrar em litígio com uma patroa ou um patrão que não nos pagou aquilo que devia. Ele está dizendo aquelas pequenas coisinhas que a gente poderia relevar para ter paz. Entendeu? Não é necessário a gente ficar o tempo todo espezinhando, né? Às vezes a gente está ali já no café da manhã, e aí numa noite mal dormida, sendo vítima dos demônios que nós trazemos dentro de nós, a gente já acorda enchendo o saco do outro. Então, às vezes, a gente até teria razões, mas a nossa chatice nos faz perder a razão. Então, Paulo está dizendo isso. Deixa para lá um pouco, às vezes, uma pequena injustiça, não é? Não fica querendo o tempo todo levar vantagem em tudo, porque isso pode esgarçar o tecido das suas relações. Porque às vezes é isso mesmo, meus irmãos e minhas irmãs. Nós sabemos que estamos feridos, está doendo em nós e o outro não percebeu. Então nós perdemos quando a gente quer entrar ouvido adentro, forçando o outro a ver alguma coisa que talvez ele ainda não tenha capacidade cognitiva para processar. Observe como é que são as nossas discussões dentro de casa. O outro esqueceu de lavar uma vasilha e a gente já começa gritando, dizendo: ninguém faz nada nessa casa, um dia eu vou sumir, ou então está todo mundo errado. Não faça isso. Compareça diante dos seus próprios sentimentos. Seja capaz de traduzir, sem dar um de louco, aquilo que você está sentindo. Apresente ao outro para ver qual a capacidade que o outro tem de perceber sobre aquilo que está faltando. Porque se o outro não for capaz de perceber, não é o seu grito que vai ajudá-lo a enxergar. E aí, depois disso, de devolver o outro a si, fale sobre aquilo que pode ser uma solução. Então, é respirar os próprios sentimentos, não vestindo a camisa das emoções. Ver a capacidade que o outro tem de perceber sobre aquilo que está errado e está certo e como ele se implica nisso. E depois, logo em seguida, apresentar a solução. Eu sei, evidentemente, que o que eu estou dizendo é mais doce nos lábios do que no estômago, né? A vontade que dá é de perder o réu primário quebrando o pescoço do marido, não é? Não é assim? Não há momentos assim que a gente tem vontade de rezar aquela oração: meu Deus, abri os olhos do meu marido, se não puder fechar isso, porque toda viúva fica mais feliz, por que eu não vou ser? Nesse exato lugar onde falha a justiça, é que tem que entrar o amor. O amor como uma consciência não de algo que a gente está dando para o outro, mas de algo que a gente está dando a nós mesmos. Uma fidelidade a nós, não sendo vítimas de nossas idiotices e, sobretudo, não derrapando em nossas emoções. No momento em que falha a justiça, em que eu até poderia, eu abro-me ao amor, porque o amor irá dar às coisas o devido lugar. O amor poderá devolver o outro a si mesmo. É o que diz aqui o apóstolo Paulo. Destaque-se nessa perspectiva,
em todo o pensamento do apóstolo Paulo, estou me referindo aqui ao versículo 5 e ao versículo 7, duas lições chaves muito importantes, apontadas sutilmente pelo apóstolo Paulo. Uma sobre aquilo que se deve combater e sobre aquilo que se deve incentivar. Em primeiro, no versículo 5, quando Paulo está dizendo da confusão a que está submetida a comunidade. Que confusão a vossa! Será que entre vós não há alguém sensato e prudente que possa ser juiz? O que está dizendo o apóstolo Paulo aqui? E cada um olhe, porque isso acontece continuamente em nossas empresas, em nossas relações. É quando a gente, não sendo capaz de bancar aquilo que a gente quer, fica querendo fazer espetáculo. É isso. Às vezes pode observar nas nossas brigas, a gente não está preocupado com uma solução. A gente está preocupado em fazer espetáculo. Aí tem que chamar outras pessoas na empresa para ver, tem que fazer fofoca, aí posta nas redes sociais, aí critica, aí fala do prédio, aí fala da comunidade. Então a gente cria uma rede de difamação, de crítica, e que não constrói e que não soluciona nada. Na incapacidade de comparecer diante das próprias responsabilidades. Porque quando a gente não sabe da gente, é muito fácil colocar na conta do outro. O problema são os outros que estão aqui nessa nossa repartição pública. Não tem nada a ver comigo. E Paulo diz, não, veja sobre o nós. Não é? Nós de comum e nós para tirar os nós. Então veja sobre como entre vocês mesmos, sem fazer a questão escalar, subir, porque vira uma bomba atômica, podem resolver. Sempre quando nós estivermos diante de uma pessoa que numa discussão quer chamar plateia, pode ter certeza que ela não quer solução, ela quer fazer barraco. E se uma pessoa quer fazer barraco, ela quer aparecer. Então não haverá solução razoável, porque ela não está focada em resolver, ela está focada em criar confusão e fazer barulho. Então diz o apóstolo Paulo, numa discussão, vamos primeiro resolver entre nós. Em segundo, o apóstolo Paulo, como já disse, ele nos convida a tomar consciência dos nossos pequenos direitos, porque os direitos, eles se amontoam, né? O Papa Francisco agora, fazendo um rápido disclaimer, foi criticado lá na Indonésia, porque ele falou que as pessoas têm que ter mais filhos, né? E aí eu sempre brinco quando o Papa fala uma coisa dessa, a Igreja Católica fala que tem que ter mais filhos, e tem que ter mesmo. Eu, sobretudo, falo porque eu não vou ter, né? Então, porque filho é bom, mas custa caro e dura, né? Mas eu sempre falo assim, que ironia, né? Os padres celibatários não se casam nem têm filhos e falam para a gente crescer e multiplicar. Isso, né? É uma coisa muito interessante, uma ironia da Igreja Católica. Aqui eu fecho o parêntese porque eu não tenho leite para dar para os meninos, mas eu tenho que manter o meu emprego, então eu não posso aqui me expor ao compliance da empresa. Mas eu sempre brinco quando alguém fala assim, eu quero ter poucos filhos. Eu falo assim, toma cuidado. Porque se você tiver um filho só, o problema é que quando ele começar a trabalhar, ele vai descobrir que um banheiro único para ele não está inscrito na Carta de Direitos Humanos. Então, quer dizer, uma criança que foi criada sem ter que dividir, sem ter que partilhar, sem entender que não é exatamente na hora que ela quer, vai ter muita dificuldade como filho único de não projetar isso dentro do ambiente de trabalho. Entra num ambiente de trabalho, você vê, dá para perceber nitidamente quem é filho único, via de regra. Porque é uma pessoa que nunca teve que estar exposta a essa ideia de dividir, de negociar. Não estou querendo dizer que todo filho único seja problemático, não. Estou querendo dizer que todo filho único, mas geralmente um filho único, entendeu? É uma pessoa que tem dificuldade de entender a necessidade de partilhar e por aí vai. Então Paulo está dizendo isso, olha, tomemos cuidado com a multiplicação dos pequenos direitos, porque às vezes, pelo bem da paz, é preciso fazer o amor triunfar sobre a justiça. Pelo bem da paz. Às vezes, para manter a paz dentro de casa, a gente tem que renunciar a um pequeno direito, lá onde o amor vence a justiça. Então, duas lições precisas do apóstolo Paulo. A primeira, numa discussão, foque na solução e não num problema, porque senão você só está querendo barraco. E se você estiver diante de uma pessoa assim, não toque tambor para maluco dançar. Dê 2 passos para trás com muita calma e diga para a pessoa, você tem razão. Pronto, resolveu o problema. Mesmo que ela não tiver, mas finge que tem. E a segunda coisa é cuidado com os pequenos direitos, com os pequenos toques, com as pequenas neuroses. Lá nesse lugar onde você estiver muito cheio de nhenhenhê, que o amor triunfe da justiça.
que às vezes é melhor ter paz do que estar certo, né? Todo mundo que é casado sabe muito bem que a escolha fundamental para chegar à boda de Jequitibá é ou você escolhe ficar bem ou tá certo. As duas coisas, geralmente, elas não se encontram. Todo mundo que é casado sabe disso, né? Por fim, um olhar sobre o Evangelho. Jesus passa a noite inteira mandando mensagem no WhatsApp, criticando o STF, não. Ele passa rezando, comparecendo diante de si e de Deus. Rezando. E desta oração brota do coração do Pai, através do Cristo, no Espírito Santo, o chamado aos discípulos que se tornam apóstolos. Isso é muito profundo no Evangelho de Lucas. O chamado decorre da oração. E se nós vamos a alguns capítulos anteriores, nós vemos que Jesus está numa confusão de gente que não sabe de si e critica os outros, que é os fariseus. Sábado não pode fazer isso, sábado não pode colher trigo, sábado não pode curar. É sempre assim, volto a dizer, lembremos a primeira leitura, quando as pessoas estão fora de si, insatisfeitas consigo mesmo, elas têm que ficar cheias de coisinha. Aí o problema agora é o sábado. E Jesus ora, porque aí ele está chamando os apóstolos para sofrer junto com ele, né? É uma coisa muito interessante. Jesus, ele não quer sofrer de Burnout, já sabe que ele não vai dar conta do condomínio. Então ele chama 12 para distribuir as tarefas e as responsabilidades. Vai falar, vai lá que tem umas doninhas aqui que ficam me enchendo o saco toda hora. Você cuida dessa aqui. Tem um problema aqui do dízimo, né? Cuida disso aqui. Nós temos uma confusão aqui. Então ele vai e divide para ele ficar um pouco mais tranquilo. Vejamos como que Jesus era um homem que entendia de pequenas empresas e grandes negócios. Está pesado demais, tem que descentralizar. E aí chama a atenção que Jesus escolhe desajustados. Todos eles. Pedro muito impulsivo, os filhos do trovão, Boanerges, Tomé meio assim, Filipe, Natanael sincericida. Ele escolhe desajustados. Vejamos isso. Um grupo muito heterogêneo, muito desajustado. E eu fico sempre pensando, se Jesus deu jeito nesses discípulos, pode dar em nós também. E qual é o segredo para fecharmos o que está dito na primeira leitura e também pelo fato de que a igreja surge desses desajustados, tantos interesses conflitantes Jesus teve que lidar? O segredo está discretamente no versículo 16 do Evangelho. Quando se diz, 18 aliás, quando se diz que eles vinham até Jesus para ouvir e para serem curados. Tocar Jesus, serem curados. Vejamos aqui 2 segredos e assim fechamos nossa homilia. Ouvir, escutar, perceber, dar ao outro e a Deus o privilégio da atenção. Se somam em você vozes de ansiedade no seu contexto, vozes que gritam no seu ambiente de trabalho, está faltando escuta. O ouvir cura, a fé vem pelos ouvidos. E segundo, para ser curado, é preciso deixar-se tocar por Jesus. Nós que andamos muito à flor da pele, precisamos de fazer a experiência do toque e da intimidade com o Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.